Olá. Em 6 meses de operação, o programa Vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública impediu que o crime organizado amealhasse cerca de 4,5 bilhões de reais com atividades ilícitas e evitou que o Brasil perdesse aproximadamente 100 milhões de reais em tributos e multas. A ação vem atuando nas fronteiras internacionais dos estados do Paraná e do Mato Grosso, mas pretende expandir para os outros estados fronteiriços. Para falar sobre a ação, o Cidadania recebe Eduardo Bettini, coordenador-geral de fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bettini, a operação tem sido um sucesso, né? Os números dela são bem representativos. A que deve, sobretudo, esse sucesso todo da operação e o que é, enfim, essa operação? Então, Maurício, o sucesso da operação é justamente pela integração entre as instituições, né? E ela parte também de alguns princípios que realmente mudaram o enfoque dado para o combate ao crime transfronteiriço, né? Algumas questões simples, algum investimento em capacitações específico, né? Alguns equipamentos que também faziam muita falta na região de fronteira e ainda fazem na fronteira como um todo, né? Nós estamos resolvendo alguns problemas e gerenciando outros, né? Lógico que nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca no país e não é um programa, né, em um ano que vai resolver isso. Mas acho que a gente tem seguido num caminho promissor e realmente a força do programa são as instituições que o compõem, com certeza. E o programa, me parece que ele tem formado uma certa cultura de combate a esses crimes, envolvendo inclusive a população. Há um reconhecimento da população fronteiriça na eficiência desse programa. Como é que está esse diálogo também com a população? Com certeza. O resultado do programa, né, as entregas do programa no combate ao crime transfronteiriço, ele tem realmente... O termo que você usou é muito apropriado. Ele traz uma mudança cultural em alguns locais. A gente viu isso recentemente no Paraná. No início do programa, no início da fase operacional dele, que é a Operação Horus, nós chamamos de célula-mãe da operação, que ela nasceu na cidade de Guaíra, existiu uma movimentação dos criminosos na região, no sentido de ir contra a atuação pública. Eles queriam que, por exemplo, liberasse o Rio Paraná para o trânsito de embarcações com contrabando. Isso é uma cultura do crime, né? E houveram manifestações, alguns outros eventos assim, lamentáveis. E hoje a gente vê que, na realidade, isso aí era uma movimentação de uma parcela pequena, né, muito pequena da população. E o que nós vemos é a população realmente... Estive lá agora, acabei de retornar, semana passada eu estava na região, visitando a operação. E hoje o que nós temos é justamente o contrário, a população num clima de otimismo, percebendo que realmente as forças estão agora integradas e com um conceito de operação que ele é permanente, né? Uma das mudanças que nós estabelecemos no Ministério da Justiça é que aquele modelo de operações episódicas, onde durante um ano você tirava ali 15 dias para fazer uma operação de fronteira e depois as mesmas pessoas continuavam naquele combate ao crime de maneira isolada e não integrada, isso acabou. A Operação Horus, ela trabalha de maneira integrada, as instituições, ela é permanente. A gente está no terreno e vai permanecer de maneira... Não existe um prazo para acabar a operação. Então, as pessoas têm percebido isso e têm dado um retorno muito positivo em relação à operação e aos resultados dela, né? Nessa questão cultural mesmo. E há também uma redimensão, né? Um redimensionamento do que são esses crimes, porque enganosamente a gente acha que é apenas o crime de contrabando de cigarros, dos sacoleiros, e não. Há o tráfico de drogas, que é pesadíssimo, né, naquela região, o tráfico de armas, que abastece o crime organizado
cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, né? Quer dizer, a dimensão disso é bem maior, não é? Como é isso? É muito maior, Maurício. Existe o primeiro ponto é que existe uma conexão muito forte entre os crimes. Existia essa cultura no local. As pessoas falam, não, isso é só contrabando de cigarro, ou então eles estão trabalhando com cigarro. Mas se a gente for observar o cigarro, ele tem uma cadeia criminosa de 22 crimes associados. Vamos pegar um exemplo do cigarro mesmo, né? Se eu tenho o transporte do cigarro, por exemplo, ele é feito basicamente em veículos roubados, furtados, que foram adulterados depois. Então, eu tenho a conexão com roubo de carga, assassinatos, latrocínio, e por aí vai, corrupção, né? Corrupção de agentes públicos. Então, existem motores das organizações criminosas, verdadeiros motores, que são abastecidos por uma diversidade de crimes muito grande. Então, nós consideramos um erro, o que nós chamamos de estratégia das prioridades. Eu vou priorizar o meu combate simplesmente no tráfico, e aí vou esquecer do contrabando. Só que o contrabando, ele é um motor, ele participa ele é combustível para esse motor das organizações. Então, nós vemos como um dos princípios do programa é combater os crimes de uma maneira geral para atacar todos os combustíveis desse motor, né, que mantém essas organizações criminosas. Existe um fenômeno, né, que nós chamamos de hibridização, que as organizações criminosas hoje em dia elas estão extremamente, como o próprio nome faz, elas são entrelaçadas, elas são muito mais parecidas com redes do que organizações estanques. E nós temos que atacar uma gama de atividades ilícitas para poder realmente causar um efeito que seja deletério para as organizações criminosas. E há também, além desse aspecto grandioso que são essas organizações, né, há também, de certa forma, vocês criam ali um certo sentido de segurança maior por conta da integração entre os vários organismos, que está o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, há uma integração de fato no sistema de combate ao crime organizado, uma integração de fato. Como é que está funcionando essa integração? Está funcionando muito bem, Maurício. A gente percebe que as instituições elas estão realmente buscando essa integração. Estamos todos aprendendo com esse processo, né? Um processo relativamente novo. Até então, o que nós tínhamos em fronteira eram, como eu te falei, operações conjuntas, né? Episódicas. As instituições iam lá, faziam a operação e depois cada uma seguia o seu caminho. Só que isso aí não dá o que a gente chama de resiliência para essas organizações. Se eu tenho, por exemplo, vamos imaginar, citar nomes, né? Eu tenho a Polícia Federal, como uma delegacia, ela tem algumas limitações, como uma delegacia, por exemplo, de fronteira. Vamos pensar Ponta Porã. Eu tenho a Polícia Militar local com as suas limitações. As duas têm limitações e têm capacidades operacionais distintas. A partir do momento que eu integro as duas, eu vou aumentar as capacidades operacionais e vou reduzir as limitações. Então, eu aumento a resiliência das instituições naquela área de fronteira. Além de aumentar a possibilidade, por exemplo, de se criar o que a gente chama de uma consciência compartilhada, né, muito mais importante do que simplesmente repassar fragmentos de informação. Eu consigo aumentar a confiança, que a gente costuma falar que o paradoxo do ovo e da galinha, né? Qual veio primeiro? Então, assim, eu tenho que trabalhar de maneira conjunta para criar confiança, mas eu preciso de confiança para trabalhar de maneira conjunta. Então, um meio termo que nós encontramos para isso, por exemplo, é fazer ações de capacitação, onde eu traga as instituições e coloque eles para treinar num ambiente controlado, de maneira conjunta, e assim um vai conhecendo o outro. Nesse sentido, nós estamos fazendo, no Paraná, uma ação de capacitação para o Arco Sul todo, né, para os estados do Arco Sul. Lembrando que o Brasil tem 11 estados de fronteira e mais várias divisas interestaduais, né? E outra ação de capacitação que começou hoje, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que está servindo ali os países do Arco Central. E uma outra ação de capacitação que vai iniciar no dia 18 de novembro, para os estados do Arco Norte. Essas capacitações, elas são multiagências.
Nós trazemos várias agências e ali é um espaço para as pessoas se conhecerem, fazerem seu network, que é importante, aumentar o nível de confiança e, lógico, padronizar procedimentos para podermos ter uma ação integrada realmente dentro dos padrões técnicos, de segurança, enfim, desejados. Vocês, na verdade, está havendo uma integração maior entre esses agentes e me parece que uma das ações mais fortemente trabalhada pelos senhores é da capacitação de agentes, tanto da Polícia Federal como das polícias militares, agentes específicos para atuar nessa área, né? Quer dizer, a profissionalização desses agentes será um ganho a mais nessas ações? Com certeza. Nós pretendemos criar uma identidade de fronteira. Quando a gente fala em fronteira, não existe de maneira geral uma identidade definida do profissional de segurança pública de fronteira. Nós temos alguns bons exemplos, alguns exemplos extremamente positivos que nós queremos replicar. Eu tenho, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, o DOF, o Departamento de Operações de Fronteira, o BPFRON no Paraná, eu estou falando de forças estaduais, né? Tenho no Mato Grosso o GFRON, a DEFRON, e nós queremos, além de fortalecer essas unidades, integrá-las com unidades federais. Em alguns locais, importante dizer, Maurício, que em alguns locais essa integração ela já existe. O que nós estamos fazendo onde ela já existe, aumentando o aporte, por exemplo, a possibilidade, por exemplo, de apoio às operações, né? Levando essas boas práticas para locais onde não existe, para nós tentarmos criar essa identidade de fronteira e mantermos um olhar geral sobre a fronteira, né? Para a gente poder não ter simplesmente algumas boas ações isoladas, mas levar para esses 16 mil quilômetros de fronteira e para as divisas, que é um desafio gigantesco, né? Essas boas práticas. Agora, recentemente foi definido um acordo entre os Ministérios de Segurança e em alguns casos, até o Ministério do Interior, para que possibilite que as polícias dos países vizinhos, não que ela avance a fronteira, mas que ela tenha uma certa autonomia de, no caso de uma perseguição, entrar um pouco mais no país vizinho para exatamente a apreensão, para o combate. Quer dizer, qual a importância dessa decisão? É um acordo extremamente importante, extremamente relevante justamente para esses policiais que operam nessas áreas de fronteira, né? Eu costumo sempre dizer que a fronteira é uma conexão descompartimentada entre países. E a visão do Estado muitas vezes era de que a fronteira é uma conexão compartimentada. Para o crime não existe compartimentação. Então, nós temos que tentar reduzir essa compartimentação, tentar descompartimentar as fronteiras entre as instituições, seja dentro do próprio país, seja de países vizinhos. Então, isso é extremamente importante. Imagina só, Maurício, desses 16 mil quilômetros, nós temos praticamente a metade, 55%, pouco mais da metade, 50% de rios e mais 5% de lagos. Basicamente, ali o lago de Itaipu. O que nós chamamos de fronteira molhada, né? Fronteira seca é fronteira molhada. Nessa fronteira molhada, imagina um barco. Você vai perseguir um barco que está com algum ilícito no outro país. Onde você vai saber onde que é a fronteira? A gente costuma dizer, para quem opera, a gente fala a fronteira é a margem do outro lado, porque não tem como. Imagina à noite num barco. Imagina num local, eu trabalhei na região de Corumbá, existe o que nós chamamos lá, são as estradas vicinais, na gíria policial é chamado de cabriteiras, né? Imagina só, você saber onde que é um país, onde que é outro. Ou então, abandonar uma perseguição, né? Deixar o criminoso vencer porque ele é descompartimentado e o Estado é compartimentado. Então, o acordo ele traz não só a questão do hot pursuit, né? Da perseguição a quente, seria uma tradução bem literal, mas ela traz outras possibilidades de investigações, de acordos para se fazer investigações em outros países, de agentes compartilharem também informações. Então, realmente, é uma ação que os policiais de ponta eles esperavam há muitos anos por isso aí. Me parece que um dos pontos principais é exatamente essa troca de informações, né, entre países, né?
Como será feita essa troca de informações? Então, a troca, nesse sentido de trocas de informações, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça está desenvolvendo um projeto que é o Centro Integrado de Operações de Fronteiras, né, que vai ser instalado em Foz do Iguaçu. O nome popular seria Fusion Center, que é um centro justamente onde vai se propiciar essa troca de informações. Ele vai ser inaugurado agora em dezembro, é um projeto prioritário do Ministro da Justiça, e ali já está ajustada a participação, inclusive, de países fronteiriços. Então, existindo um acordo de cooperação, fica muito mais fácil a troca, porque nós já vamos ter um ambiente ali propício para essa troca, um ambiente onde literalmente se faz a fusão do conhecimento de várias agências ali, né? Há um crime comum, né, que se tornou comum, que é o roubo de carros que você faz aqui no Brasil, ele é jogado para os países fronteiriços. Sim. E havia uma dificuldade muito grande de reaver esses veículos, né, em decorrência de uma série, porque me parece que ele chegava lá, legalizava o carro do outro lado da fronteira e estaria resolvido o problema de quem roubou, mas era um problema a mais para quem foi roubado. Sim. Como é que está a operação atuando nesse ponto também? Então, esse ano nós estamos chegando próximo a 50 veículos que foram interceptados. Então, quando nós dizemos foram interceptados, eles já estavam bem próximos da fronteira, iam passar para o outro lado e ser convertidos ali provavelmente em drogas, em contrabando, em armas e munições, que voltariam, ou pelo menos tentariam reinserir no território nacional. Então, nós já estamos com esse número próximo a 50 veículos, os últimos dados são de 46 veículos, que no âmbito da operação foram interceptados, quer dizer, não conseguiram levar para o outro país, para os outros países, né? E também vocês dão uma divulgação de que há um sentimento de segurança maior nessa população. E parece que até os pescadores, eles tinham uma certa regra estabelecida pelos contrabandistas de que até determinada hora eles não podiam mais trabalhar na pesca. Sim. Como é que está essa Existia ali um toque de recolher, né? Na região mesmo do Paraná, onde a Horus ela iniciou, existia um toque de recolher. A partir das 6 da tarde só ficava aliás, os contrabandistas passavam com uma lancha e mandavam os pescadores, literalmente mandavam eles sair do rio. E eles tinham que sair. Era a lei do mais forte ali que imperava. Hoje em dia, nós temos relatos, né, até mensagens que foram enviadas, nós recebemos via aplicativos, dos pescadores agradecendo que eles agora podem pescar no rio. Os portos da região voltaram a ser movimentados por pescadores, por pessoas que estão ali para realmente turistas na região. E a gente acaba percebendo, né, que existe todo um mercado lícito, toda uma fonte lícita de recursos, que ela é afastada da região, né, por conta do crime. As pessoas não vão porque têm medo. E quando ele vai para a pescaria dele, ele vai comprar, vai fazer uma compra no mercado, ele vai abastecer o veículo dele, ele vai usar um mecânico que vai consertar o motor, e aquilo ali vai girando a economia, e é um mercado, né, o turismo é extremamente poderoso. Nós tivemos agora em Foz do Iguaçu, e nós vimos a mudança de Foz do Iguaçu dos últimos 10 anos, é uma cidade turística hoje em dia, que todo mundo quer visitar Foz do Iguaçu, o aeroporto movimentadíssimo. Isso aí começou lá atrás com a integração entre as forças, né, e trabalhando de maneira antagonista ao crime, né? Então, a gente não pode deixar que na região o crime seja uma fonte de renda buscada pelas pessoas, pelos mais jovens, uma alternativa de renda para os mais jovens. Eu não posso permitir isso, porque senão, a longo prazo, eu não vou ter sustentabilidade nenhuma e a sociedade vai se deteriorar, né? Um exemplo interessante é que nos últimos 6 meses aumentou em 600% a apreensão de drogas pela Polícia Rodoviária Federal. Isso já é um reflexo também um tanto dessa operação, dessa integração entre as forças? Olha, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, eles vêm batendo recordes de apreensões o tempo todo, né, ao longo desse ano. Eu acho que isso é um reflexo talvez de maturidade institucional,
mesmo, o que nós chamamos de convergência de propósito. As instituições elas estão realmente muito imbuídas nesse sentido enfim, trabalhar de uma maneira árdua contra o crime, né? Então, eu vejo o programa, realmente, ele é extremamente importante, mas as instituições, elas continuam com as suas ações, como vinham fazendo, né? A gente não considera que o programa, assim, a partir de agora, tudo que está sendo feito de bom por conta do programa. Existem ações que são de cada instituição que elas continuam ali naquelas ações, né? O objetivo nosso é agregar sempre que possível, mas a gente observa também que as próprias instituições, elas, principalmente as duas que nós citamos, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, com as apreensões de drogas aumentando esse ano como aumentaram, né? Então, é um mérito da própria instituição, nós vemos como um mérito da própria instituição. A perspectiva de extensão dessa operação para as outras áreas de fronteira, né, sobretudo as fronteiras norte, né, que acho que é o próximo passo que está sendo pensado. Como é que está o andamento? Olha, a Horus, nós estamos com ela em andamento no Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, já iniciou em Rondônia e Acre. Acre, inclusive, ontem, durante a semana, com alguns bons serviços no estado. Vai iniciar ainda esse ano no Amazonas, estamos em tratativas com o Estado. Todo esse trabalho ele é em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, né? A Secretaria de Segurança Pública estaduais, então existe ali um ajustamento antes, e com as instituições federais. A gente acabou de falar, na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Então, são todos chamados a discutir, a planejar, e as ações iniciam. Lógico que existe uma governança, uma avaliação, direcionamento e monitoramento das ações, e esse direcionamento é no sentido de integrar todas as forças. Mas todos participam desse planejamento, então, às vezes, leva um tempo um pouquinho maior. Vai iniciar ainda no Rio Grande do Sul esse ano, e só para completar, né, Santa Catarina, talvez a gente consiga iniciar esse ano também. Então, uma série de estados ainda já iniciaram, outros estão prestes a iniciar a operação, e a notícia boa é que na questão no assunto de divisas, já iniciamos em Goiás e no Tocantins, dando apoio também para 2 unidades, em Goiás o COD, o Comando de Operações de Divisa, e em Tocantins, auxiliando o Tocantins também no desenvolvimento do seu comando de operações de divisa também. Como é feita essas operações nesses estados que não são fronteiriços? Quer dizer, é feita a partir dos aeroportos internacionais? Esses aeroportos também têm uma certa vigilância específica? Como é que funciona? No caso das operações de divisa, nós estamos nos baseando numa experiência exitosa, que é o COD de Goiás. Dentro do próprio regimento interno, no caso da Coordenação Geral de Fronteiras, da Secretaria de Operações Integradas, está que é a propagação, a difusão de boas práticas. Então, um dos aspectos que nós procuramos fazer é observar o que já existe de bom, né, e tentar ampliar aquilo, dar apoio e tentar ampliar. Então, é o que nós estamos fazendo. Então, nós consideramos que a experiência de Goiás é extremamente exitosa. O COD vem com números, para o senhor ter uma ideia, o COD apreendeu algo em torno de 45 toneladas de drogas esse ano. Então, são números expressivos. E o que nós procuramos fazer dentro daqueles 3 eixos principais do Vigia, que são operações, a Operação Horus, capacitações e aquisição de equipamentos. Nós tentamos criar ali um aporte para eles e uma estrutura melhor para eles poderem operar. E, lógico, integrando outras instituições naquele ambiente. Então, o programa é extremamente simples e ele visa justamente aquele policial que está ali no terreno. Os olhos do programa são esses policiais. Ótimo, maravilha. Foi um prazer conversar com o senhor. Sucesso para a operação. E muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço, Maurício. Agradeço a todos também. Muito obrigado.
Para rever esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.